palavra de Deus. Palavra de Deus. Pode falar. Palavra de Deus, meu irmão. Pode ser abençoado, meu Deus. A pessoa não quer a palavra de Deus. Deus, amigo. Palavra de Deus, meu amigo. Palavra de Deus, ó. Quero nesta tarde trazer uma palavra de Deus em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11 e o versículo de número 28. A palavra vai falar Jesus chamando os que estão cansados e os que estão oprimidos. Diz a palavra do Senhor. E a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta tarde eu quero ministrar aqui uma palavra de Deus aos corações de todo aquele que puder ouvir, puder guardar esta poderosa palavra. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus é melhor do que o melhor ouro que existe nesta terra. A palavra de Deus é mais valiosa que todas as coisas que existem nesta terra. Portanto, meus queridos, sabendo que tudo que aqui existe nesta terra e que aqui mesmo vai ficar, portanto é necessário que nós façamos por onde compreender, receber e guardar a palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, com quem será que o Espírito de Deus está falando? Quem será este ser humano que se encontra cansado, que se encontra oprimido? Onde muitas vezes a palavra de Deus não quer ouvir, um folheto da palavra de Deus não quer acolher para meditar nos versículos que ali está escrito. E quem é então pregador na terra que se encontra cansado e que se encontra oprimido ou sobrecarregado, como diz a palavra de Deus?
Aqui estou em um lugar, o grande centro de São Paulo, onde pessoas vêm de todos os lugares da terra em busca de uma oportunidade, em busca de uma solução. Alguns alcançam, encontram esta oportunidade e outros, porém, não. E por que não? Porque não dá lugar. Porque Deus, Ele envia suas bênçãos a todos os moradores da terra. Todos nós que habitamos na terra somos alcançados pelo benefício do nosso Deus. E quando Ele faz um convite, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, então o ser humano olha de um lado para outro. Imagine, eu não estou cansado. Imagine, eu não estou oprimido. E continuo levando a sua vida da sua maneira. Mas não existe neste ser humano um despertamento para a salvação. Não existe neste ser humano um pensamento do que será na sua vida no dia de amanhã. O que lhe acontecerá nos dias vindouros. Meus prezados amigos, estamos aguardando a todo momento a vinda deste mesmo Deus. Esse mesmo Deus que faz o convite e diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados. A pessoa muitas vezes está sem um emprego, as pessoas muitas vezes estão sem a saúde, a pessoa muitas vezes está sem um teto para morar, o ser humano muitas vezes está mergulhado no vício da embriaguez. E quem é pregador que está cansado? Quem é este ser humano que está oprimido? Porque, meus prezados, é como diz a própria palavra de Deus, a cegueira espiritual, ela cega o olhar de um ser humano e ele não consegue enxergar a verdade de Deus. Ele consegue enxergar todas as coisas que acontecem na terra. Aleluia! Ele consegue enxergar as farras, ele consegue enxergar os bailão, ele consegue enxergar a bebida, ele consegue enxergar as drogas, ele consegue enxergar a mentira, ele consegue enxergar o engano, porém não consegue enxergar a palavra de Deus. Esta palavra, Deus, demoraliza o ser humano. Quando alguém dá crédito para esta palavra, quando alguém põe o seu coração nesta palavra, então esta palavra ela entra no coração do ser humano e ela começa a fazer um movimento espetacular. Este ser humano que antigamente, antes servia largado, ele agora passa a ter um dono que se preocupa com ele. Mas como é que isto acontece, pregador? Aleluia, se eu estou vivendo bem, as coisas estão andando de forma natural. As coisas estão andando de forma natural, meus queridos. Porém virá o dia em que o ser humano irá prestar contas a Deus de todo o momento, todo o passo que Ele deu nesta terra. Sempre estou por aqui pregando a palavra de Deus. Sempre estou por aqui anunciando este Evangelho. E todos aqueles que por aqui passam têm neste dia uma grande oportunidade. O que nós consideramos e sabemos que é um grande privilégio, porque o ser humano, ele realmente é predestinado a viver da sua própria maneira. O ser humano, ele não dá crédito, ele não quer parar para meditar na palavra de Deus, ele quer fazer tudo da sua maneira. A palavra diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que está oprimido. Quando é que um ser humano está cansado? Quando é que ele está oprimido? Quando ele não tem certeza da sua salvação. Este ser humano, ele está cansado. Este ser humano, ele está oprimido. Ele não consegue compreender que ele necessita se voltar para a palavra de Deus. Ele precisa reconhecer que existe um
Deus, que está pelejando, lutando para que compreendas o mistério da salvação, o mistério da palavra, a palavra revelada, porque o espírito do ser humano, ele tem o seu próprio pensamento, mas o Espírito de Deus, ele age em conformidade com a palavra. É por isso que nós saímos a pregar a palavra, para que o ser humano dê crédito, pare, medite e entenda que Deus está te buscando neste dia. O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, ali vai dizer a palavra do Senhor, que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Mas como é isto, pregador da palavra? O convite para procurar a salvação é quando alguém se volta a querer entender, compreender, tomar base na palavra de Deus. Isto é, aleluia, querer conhecer a Deus. Isto é amar a sua própria alma. Meus prezados amigos, nesta tarde é tarde de bênção, é tarde de vitória, é tarde de salvação. Não imagine um ser humano que Deus está unicamente nos grandes templos, onde as pessoas vão ali e fazem um propósito. Não, meus queridos, Jesus andou como nós andamos, de rua em rua, de aldeia em aldeia. Ele andou de cidade em cidade. Há 2 meses atrás eu estava fazendo missão em outros estados e agora já estou de volta aqui em São Paulo, pregando a palavra, mostrando para você que é necessário este ser humano ir para a palavra. Ir para a palavra é ir para Deus. Obedecer a palavra é obedecer o próprio Deus. Viver a palavra é garantir a salvação da tua alma. Portanto, este dia é dia de vitória, é dia de bênção. Este dia é dia de conquista para a tua alma. É o ser humano quem faz a sua própria escolha. É o ser humano quem toma a decisão. A decisão de quê, pregador? A decisão de habitar com Cristo, a decisão de morar no céu, ou a decisão de ficar de fora. Meus amados amigos, a palavra de Deus, ela é riquíssima em nutriente espiritual. O que tu estás a ouvir nesta tarde é um alimento para a tua alma. O teu estômago necessita do alimento cotidiano, do alimento do dia a dia, mas o teu espírito necessita da palavra. Com a palavra ele está alimentado, com a palavra de Deus o espírito revive, o teu espírito que está oferecendo como pregador, o teu espírito está peregrino nas práticas, aleluia, nas práticas errôneas, na desobediência a Deus. O espírito do ser humano, ele morre para Deus, nas práticas mundanas, no adultério, na prostituição, na mentira, no engano. Este espírito, ele está morto para com Deus. Mas tu podes alcançar neste dia o privilégio da salvação e o teu espírito voltar a reviver para Deus. A palavra diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se havia perdido, é porque uma vez já se havia achado. Estava achado. Quando era pregador, que eu estava achado de Deus. Quando você nasceu, você era uma criança. Uma criança, ela não tem pecado. Mas veio a época da adolescência, veio o erro, veio o pecado, as práticas errôneas. E este ser humano, ele se torna uma pessoa morta diante de Deus. É o que diz a palavra do Senhor lá em Efésios. Estando mortos em ofensas ou em delitos de pecado, o
ser humano ele caiu na ofensa. Quando ele caiu na ofensa, no delito de pecado, ele colocou o seu pé dentro da morte espiritual. E depois virá a morte do corpo. Esta é a segunda morte de um ser humano. E você precisa, depois desta segunda morte, se você aceitou a Jesus, você irá desfrutar dos privilégios do céu. Se você não quis a palavra, não querer a palavra, não querer a Deus, não receber a palavra de Deus, é desprezar a Deus. Então, neste momento, quando se parte da terra, a alma do ser humano, ela entra em castigo, em sofrimento, e o ser humano, ele está no seu estado de consciência, ele sabe que ouviu a palavra, ele sabe que ouviu a mensagem e desprezou a palavra de Deus. O que era um sofrimento terreno, agora se constitui em sofrimento eterno. Não haverá mais retorno, não haverá mais solução. A solução é hoje. Hoje é o dia do escape para a tua alma. Para quando partires desta terra, estares alinhado com Deus por meio da sua poderosa palavra. Meus prezados amigos, não é fábula não. Mateus 11:28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão oprimidos, vinde a mim, tomai sobre vocês o meu jugo, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, nesta tarde, que você possa fazer menção do que ouviu neste dia. Ouviu o que, pregador? A mensagem salvadora, a mensagem poderosa, a mensagem da palavra de Deus, que ela é poderosa para mudar o teu dia a dia. Deus, ele tem boas estratégias para a tua vida. É necessário tão somente o ser humano dar um passo para Deus. Como se dá um passo para Deus? Guardando a sua poderosa palavra. Que Deus abençoe a todos neste dia e faça a sua escolha em nome de Jesus.